No silêncio profundo do cosmos, onde a luz de estrelas mortas viaja por éons, a humanidade tem se dedicado a uma tarefa de proporções quase divinas: mapear o infinito, traçar as fronteiras do nosso universo conhecido. Com cada nova geração de telescópios, nossa tela cósmica se torna mais detalhada, revelando uma estrutura de beleza inimaginável, uma vasta teia de galáxias. Pensávamos que estávamos começando a compreender a arquitetura do todo. Mas em um canto discreto do nosso céu, nosso mapa mais preciso do universo primordial mostra uma mancha, uma anomalia fria e vasta que desafia nossas melhores teorias. É uma região do espaço onde algo fundamental parece estar faltando. Os cientistas, ao investigarem, encontraram um vazio, uma lacuna colossal. Contudo, o vazio que encontraram não é grande o suficiente. Não é vazio o bastante. Existe um déficit, um vácuo perdido, que simplesmente não deveria existir, sugerindo que nosso mapa cósmico não está apenas incompleto, mas que talvez estejamos lendo o mapa de forma completamente errada. A história da nossa compreensão do universo é uma crônica de escalas em expansão. Por milênios, o cosmos era o céu noturno, um domo cravejado de pontos de luz. Os antigos gregos, com sua geometria e filosofia, imaginaram esferas celestes perfeitas, com a Terra em seu centro sagrado. Era um universo íntimo, compreensível, feito para nós. A Revolução Copernicana descentralizou a humanidade, mas manteve nosso sistema solar como a unidade fundamental de um universo ainda contido. Foi apenas com o advento do telescópio que essa visão começou a se fraturar. Galileu Galilei, apontando sua modesta luneta para a Via Láctea, não viu uma mancha leitosa, mas uma multidão incontável de estrelas individuais. A escala do cosmos saltou e nossa galáxia se tornou uma ilha de estrelas. Mas seria esta ilha a única? Essa questão assombrou astrônomos por séculos. Objetos difusos, pequenas nuvens de luz chamadas nebulosas, pontilhavam o céu. Eram nuvens de gás dentro da nossa própria Via Láctea ou algo muito mais distante? O debate atingiu seu clímax no início do século XX. Foi um homem, Edwin Hubble, trabalhando no observatório Mount Wilson, que forneceu a resposta definitiva e, ao fazê-lo, estilhaçou nosso conceito de universo. Usando o telescópio Hooker de 100 polegadas, o mais poderoso da época, Hubble conseguiu resolver estrelas individuais na nebulosa de Andrômeda. Entre elas, ele identificou estrelas variáveis, cefeidas, faróis cósmicos cuja luminosidade intrínseca era conhecida. Ao comparar seu brilho real com seu brilho aparente, ele pôde calcular sua distância. O resultado foi estarrecedor. Andrômeda estava a quase 1 milhão de anos-luz de distância, muito além dos limites imaginados para a Via Láctea. Não era uma nuvem de gás. Era um universo-ilha por si só, uma galáxia inteira. O cosmos não era uma galáxia, mas um oceano de incontáveis galáxias. A escala do nosso mapa havia explodido para proporções verdadeiramente cósmicas. Mas Hubble não parou por aí. Ao analisar a luz vinda dessas galáxias distantes, ele notou algo peculiar. A luz estava sistematicamente desviada para o vermelho. Este fenômeno, conhecido como redshift, era um sinal do efeito Doppler. Assim como o som de uma ambulância muda de tom ao se afastar, a luz de um objeto que se afasta de nós se estica para comprimentos de onda mais longos, mais vermelhos. Quase todas as galáxias que ele observava estavam se afastando de nós. E mais, quanto mais distante uma galáxia, mais rápido ela se afastava. A conclusão era inescapável e profunda. O próprio tecido do espaço
estava se expandindo. O universo não era um palco estático, mas uma entidade dinâmica, em crescimento. Este foi o nascimento da cosmologia moderna e a primeira pincelada em nosso grande mapa cósmico. Nas décadas que se seguiram, a cartografia cósmica se tornou mais ambiciosa. Projetos como o Sloan Digital Sky Survey dedicaram anos a mapear meticulosamente as posições e os redshifts de milhões de galáxias. Imagine passar noite após noite coletando fótons que viajaram por centenas de milhões de anos, apenas para marcar um único ponto em um mapa tridimensional. É um trabalho de paciência monumental, uma construção tijolo por tijolo da nossa realidade. Quando os dados foram compilados, uma estrutura de tirar o fôlego emergiu. O universo não era uma distribuição aleatória de galáxias. Ele possuía uma arquitetura, uma textura em escala macroscópica. Os astrônomos a chamaram de teia cósmica. Para visualizar a teia cósmica, imagine uma esponja gigantesca preenchendo todo o espaço. As galáxias não estão espalhadas uniformemente, mas se agrupam em longos e delicados filamentos, as paredes da esponja, que se estendem por centenas de milhões de anos-luz. Onde esses filamentos se cruzam, encontramos os grandes aglomerados de galáxias, cidades cósmicas fervilhando com milhares de membros, os nós densos da esponja. E entre esses filamentos e aglomerados, existem vastas regiões de escuridão quase total. São os grandes vazios cósmicos, os buracos na esponja. Essas áreas imensas, com diâmetros de dezenas a centenas de milhões de anos-luz, são dramaticamente subpovoadas, contendo muito poucas ou nenhuma galáxia. Eles são o resultado natural da gravidade, a força motriz da formação de estruturas. No universo primitivo, pequenas flutuações de densidade existiam. Regiões ligeiramente mais densas atraíram mais matéria através da gravidade, crescendo para se tornarem os filamentos e aglomerados que vemos hoje. As regiões ligeiramente menos densas, por sua vez, perderam matéria para seus vizinhos mais massivos, esvaziando-se e se tornando os vazios. Este modelo, conhecido como Lambda-C, DM, que inclui a matéria escura fria e a energia escura, descreve com sucesso notável a formação e a aparência desta teia cósmica. A existência de vazios não é uma surpresa. É uma previsão fundamental do nosso modelo padrão. Eles são uma parte integrante e esperada do mapa. No entanto, para realmente entender as origens desta estrutura, precisamos olhar ainda mais para trás, para a primeira luz do universo, a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, ou CMB. Esta é uma relíquia, um eco do Big Bang, emitida quando o universo tinha apenas 380 mil anos. Naquela época, o cosmos era uma sopa quente e densa de plasma. À medida que se expandia e esfriava, prótons e elétrons finalmente se combinaram para formar átomos neutros. Nesse instante, o universo se tornou transparente e a luz pôde viajar livremente pela primeira vez. Essa luz ancestral, esticada pela expansão do universo por 13,8 bilhões de anos, chega até nós hoje, de todas as direções do céu, como um brilho fraco de micro-ondas. Satélites como o WMAP e, mais tarde, o Planck, mapearam este brilho com uma precisão sem precedentes. O mapa da CMB é um retrato do universo bebê, e o que este retrato mostra é uma uniformidade quase perfeita. A temperatura da CMB é de cerca de 2.725 Kelvin em todas as direções. É uma imagem de um equilíbrio térmico espantoso, mas a palavra-chave é quase. Embutidas nesta uniformidade, existem minúsculas flutuações de temperatura, na ordem de uma parte
em 100.000. Essas pequenas ondulações de calor e frio são de importância monumental. Elas são as sementes primordiais de toda a estrutura que vemos hoje. As regiões ligeiramente mais quentes e densas no mapa da CMB correspondem aos locais onde a gravidade mais tarde formaria os filamentos e aglomerados de galáxias. As regiões ligeiramente mais frias e menos densas correspondem aos locais que evoluiriam para se tornar os grandes vazios cósmicos. Nosso modelo cosmológico faz previsões estatísticas muito precisas sobre o tamanho e a distribuição dessas flutuações. E, na maior parte do céu, as observações do satélite Planck confirmam o modelo com uma precisão que deixa os cosmólogos maravilhados e confiantes. Na maior parte do céu, mas não em todo o céu. Em 2004, os cientistas que analisavam os dados do satélite WMAP notaram algo estranho. Havia uma mancha no céu, na direção da constelação de Eridanos, que era anormalmente grande e anormalmente fria. Era um ponto de frio que se destacava drasticamente do resto do mapa. Inicialmente, muitos pensaram que poderia ser um erro nos instrumentos ou um artefato no processamento dos dados. Mas quando o satélite Planck, com sua sensibilidade e resolução muito maiores, mapeou o céu uma década depois, a anomalia ainda estava lá. Inconfundível. Uma vasta região do universo infantil que era significativamente mais fria do que o modelo padrão da cosmologia poderia facilmente explicar. A probabilidade de uma flutuação tão grande e tão fria ocorrer por puro acaso, segundo o modelo, era extremamente baixa, talvez menos de 1 em 1000. Os cientistas a chamaram de ponto frio da CMB, o que poderia causar uma anomalia tão pronunciada no brilho mais antigo do universo. Uma possibilidade era que fosse uma característica intrínseca da CMB, uma flutuação estatística primordial extremamente rara, mas não impossível. Talvez o universo simplesmente tenha rolado os dados e produzido este resultado improvável. A ciência, no entanto, busca explicações físicas antes de recorrer à sorte cósmica. Uma segunda e mais intrigante possibilidade era que a anomalia não fosse primordial. Em vez disso, talvez algo estivesse no caminho, entre nós e a luz da CMB, alterando a energia dessa luz em sua longa jornada até nossos telescópios. Um dos poucos fenômenos que podem fazer isso é o chamado efeito Sachs-Wolf integrado. Imagine um fóton da CMB viajando pelo espaço por bilhões de anos. Se ele atravessa uma região com um campo gravitacional forte, como um superaglomerado de galáxias, ele ganha energia ao cair no poço gravitacional do aglomerado. Depois, ao subir para fora do poço, ele perde energia. Em um universo estático, o ganho e a perda de energia seriam idênticos, e o fóton sairia inalterado. Mas vivemos em um universo em expansão, acelerado pela energia escura. Enquanto o fóton está atravessando o superaglomerado, o próprio espaço se estica. O poço gravitacional se torna ligeiramente mais raso. Isso significa que o fóton perde um pouco menos de energia ao sair do que ganhou ao entrar. O resultado líquido é que ele emerge com um pouco mais de energia, parecendo um pouco mais quente, mais azul. O oposto acontece se o fóton atravessar um grande vazio. Ele perde energia ao entrar no morro gravitacional negativo do vazio e, como a expansão acelerada está achatando esse morro, ele não recupera toda a energia ao sair. O fóton emerge com um pouco menos de energia, parecendo um pouco mais frio, mais vermelho. Portanto, a existência de um vazio colossal, um supervazio, na direção do ponto frio, poderia, em teoria, explicar
a temperatura anômala. A luz da CMB daquela direção pareceria mais fria, porque teve que atravessar uma gigantesca bolha de quase nada em seu caminho até nós. Esta era uma hipótese testável. Tudo o que os astrônomos precisavam fazer era apontar seus telescópios para aquela mancha no céu e contar as galáxias. Se houvesse de fato um supervazio, eles deveriam encontrar uma escassez dramática de galáxias em uma vasta extensão de espaço naquela direção. A caçada começou. Vários levantamentos foram realizados, perscrutando as profundezas do espaço na direção da constelação de Eridanos. E, de fato, eles encontraram algo. Em 2015, uma equipe liderada por Istvan Zapudi, usando dados do telescópio Pan-STARRS-1 no Havaí e do satélite WISE da NASA, confirmou a existência de um enorme vazio. Ele foi batizado de supervazio de Eridanos. É uma das maiores estruturas já descobertas no universo. Uma região colossal, com cerca de 1,8 bilhão de anos-luz de diâmetro. Sua existência parecia ser a bala de prata, a explicação elegante para o ponto frio. A comunidade científica respirou um suspiro coletivo de alívio. O modelo padrão parecia ter sido salvo. A anomalia tinha uma explicação física, mas a celebração foi prematura. O problema surgiu quando os cosmólogos fizeram as contas com mais cuidado. Sim, o supervazio de Eridanos estava lá. E sim, ele era imenso. Mas, de acordo com as simulações baseadas no modelo Lambda-CDM, ele não era nem de longe vazio o suficiente ou grande o suficiente para criar a totalidade do efeito de resfriamento visto no ponto frio. O vazio poderia explicar talvez de 10 a 20% da queda de temperatura. A maior parte do frio permanecia inexplicada. A estrutura que encontramos em nosso mapa do universo próximo não correspondia à magnitude da anomalia em nosso mapa do universo primordial. O supervazio, que deveria estar lá, um vazio capaz de criar todo o posto frio, parece estar ausente ou perdido. A anomalia se aprofundou. Não era apenas um ponto frio. Era um ponto frio com uma causa insuficiente, um efeito sem uma causa correspondente. O vácuo perdido, que não deveria existir, se tornou um dos mistérios mais persistentes da cosmologia moderna. Então, o que está acontecendo? Se o supervazio que encontramos não é a resposta completa, aonde a ciência pode se voltar? As possibilidades nos levam das fronteiras da estatística às especulações mais fantásticas sobre a natureza da realidade. A primeira opção, e a mais conservadora, é que estamos sendo enganados pela aleatoriedade. Talvez o ponto frio seja a combinação de duas coisas. Um supervazio de tamanho moderado, como o que foi encontrado, alinhado por puro acaso cósmico, com uma flutuação primordial de temperatura que já era intrinsecamente bastante fria. É a hipótese da conspiração cósmica. A probabilidade de tal alinhamento é pequena, mas o universo é vasto. Eventos improváveis acontecem em algum lugar, e talvez nós apenas vivamos em uma parte do universo onde isso ocorreu. Muitos cientistas se sentem desconfortáveis com essa explicação, pois ela se baseia em sorte em vez de física, mas não pode ser descartada. Para resolvê-la, precisaríamos de mapas ainda mais precisos e uma compreensão melhor das estatísticas de nosso universo, algo que futuras observações podem nos dar. Uma segunda família de explicações é muito mais excitante. Ela sugere que o ponto frio não é uma anomalia estatística, mas sim um sinal de que nosso modelo padrão da cosmologia, o Lambda-CDM, está incompleto ou incorreto. Talvez a física que governa o universo
em suas maiores escalas, seja mais estranha do que imaginamos. Uma possibilidade é que a natureza da energia escura, a força misteriosa que acelera a expansão do universo, não seja constante no espaço e no tempo. Nosso modelo assume que ela é uma constante cosmológica, a mesma em todos os lugares e sempre. Mas, e se a energia escura tiver texturas? E se ela puder variar, criando domínios no universo com diferentes taxas de expansão? O ponto frio poderia ser a assinatura de uma vasta região onde a energia escura se comporta de maneira diferente, afetando tanto a formação de estruturas quanto a jornada da luz da CMB. Outras ideias propõem novas formas de matéria ou novas forças da natureza que só se manifestam em escalas de energia ou tamanho extremas. Talvez o vazio contenha uma forma exótica de matéria que não interage com a luz, mas possui propriedades gravitacionais repulsivas, aprofundando o vazio de uma forma que não podemos detectar diretamente. Essas ideias são altamente especulativas, mas o ponto frio serve como um poderoso farol, iluminando uma área do céu onde a nova física pode estar se escondendo à vista de todos. Qualquer desvio do modelo padrão, por menor que seja, é uma porta de entrada para uma compreensão mais profunda da realidade. Mas há uma terceira possibilidade, uma que nos leva para além dos limites do nosso próprio universo e para o reino da metafísica especulativa. Esta é a ideia de que o ponto frio é a primeira evidência observacional de um conceito que antes pertencia apenas à ficção científica e à filosofia, o multiverso. A teoria da inflação cósmica, nossa principal explicação para as condições iniciais do Big Bang, sugere que nosso universo pode não ser o único. Nesse cenário, o Big Bang não foi um evento único, mas um processo contínuo chamado inflação eterna. Imagine um oceano de energia inflacionária em constante expansão. Em certos pontos deste oceano, a inflação para e uma bolha de espaço-tempo normal se forma, dando origem a um universo como o nosso. Mas o oceano ao redor continua a se expandir e a gerar novas bolhas, cada uma sendo um universo separado, possivelmente com suas próprias leis da física. Nesta vasta espuma de universos bolha, colisões podem ocasionalmente acontecer. Se nosso universo, em sua infância, colidiu ou interagiu com outra bolha universal, o impacto teria enviado ondas de choque através do nosso cosmos primordial. Essa colisão teria deixado uma marca, uma cicatriz, no plasma daquela época. E como essa cicatriz se pareceria hoje? Alguns físicos teóricos, como Laura Mersini-Houghton, argumentam que ela se pareceria exatamente com uma vasta região fria no mapa da radiação cósmica de fundo. O ponto frio poderia ser, literalmente, um hematoma cósmico, a marca deixada pelo toque de outro universo no nosso. Esta é uma ideia de profundidade vertiginosa. Ela transformaria o ponto frio de uma curiosidade cosmológica na peça de evidência mais profunda da história da ciência. Isso implicaria que nosso cosmos é apenas um grão de areia em uma praia infinita de realidades. Isso responderia à antiga pergunta sobre o que veio antes do Big Bang. A resposta seria outros universos, outra física, outro tempo. No entanto, a hipótese do multiverso é extraordinariamente difícil de provar. A evidência é, na melhor das hipóteses, circunstancial. Os modelos de colisão de bolhas prevêem certas assinaturas sutis na polarização e na distribuição de temperatura ao redor do ponto frio. Até agora, as buscas por essas assinaturas não foram conclusivas. A ideia permanece no limite da ciência testável, um vislumbre tentador
de uma realidade potencialmente muito maior. O ponto frio nos força a confrontar a possibilidade de que as leis e constantes que governam nossa existência não sejam universais, mas meramente as regras locais, neste pequeno canto do multiverso. Enquanto os teóricos lutam com essas possibilidades alucinantes, os observadores continuam seu trabalho paciente de mapeamento. A próxima geração de levantamentos do céu, como o Observatório Vera-C, Rubin, no Chile, e a missão Euclid, da Agência Espacial Europeia, mapeará o universo com uma profundidade e precisão sem precedentes. Eles criarão mapas tridimensionais de bilhões de galáxias, permitindo-nos medir a estrutura do supervazio de Eridanos e outras regiões do céu com uma fidelidade incrível. Eles usarão o fenômeno da lente gravitacional fraca para mapear não apenas a matéria visível, mas também a distribuição da matéria escura, revelando a verdadeira profundidade e forma dos vazios cósmicos. Esses novos dados podem finalmente resolver o quebra-cabeça. Eles podem mostrar que o supervazio de Eridanos é, de fato, mais profundo e mais vazio do que pensávamos, resolvendo o mistério dentro do modelo padrão. Ou, mais excitante, eles podem confirmar a discrepância com ainda mais certeza, forçando-nos a abandonar ou modificar nossas teorias mais fundamentais sobre o cosmos. Eles podem até encontrar outras anomalias, outros pontos frios, sugerindo que o que estamos vendo não é uma anomalia, mas uma nova característica do universo. O mapa cósmico que começamos a desenhar com nossos olhos nus, olhando para o céu noturno, tornou-se uma ferramenta de exploração extraordinariamente poderosa. Ele nos levou das esferas de cristal de Aristóteles ao oceano de galáxias de Hubble, à teia cósmica da cosmologia moderna. Mas, como todos os grandes mapas da era da exploração, sua importância não reside apenas no que ele mostra, mas também nas áreas em branco, nas regiões marcadas com "aqui há dragões". O ponto frio e o mistério do vácuo perdido são o nosso "aqui há dragões". É um espaço em branco em nosso entendimento, uma lacuna que nos convida a explorar, a questionar, a imaginar. Pode ser apenas uma peculiaridade estatística, um lembrete humilde de que o universo é governado tanto pelo acaso quanto pela lei. Pode ser a primeira rachadura na armadura do nosso modelo padrão da cosmologia, um fio solto que, quando puxado, revelará uma tapeçaria de física nova e desconhecida. Ou pode ser algo ainda mais profundo, uma janela para uma paisagem além do nosso próprio horizonte cósmico, uma sugestão de realidades que mal começamos a conceber. Seja qual for a resposta final, este vazio no mapa cósmico nos ensina uma lição fundamental. O universo não é obrigado a se conformar às nossas expectativas. Ele é mais complexo, mais sutil e talvez mais estranho do que nossas teorias atuais permitem. Cada mistério resolvido na história da ciência abriu portas para mistérios ainda maiores. E o vácuo perdido que não deveria existir é, talvez, a porta mais intrigante que encontramos em nossa jornada até agora. Ele nos lembra que, apesar de todo o nosso progresso, ainda somos exploradores em um oceano de escuridão, usando a luz da ciência para iluminar uma pequena porção das águas à nossa frente, sempre cientes da profundidade insondável que ainda nos aguarda no silêncio profundo do cosmos.